Jane News, né? Eu repeti o que o Léo falou extensivamente durante pelo menos uma hora, né? Então, e a gente já tinha falado sobre quebra espontânea de simetria, então a gente já tem os ingredientes, né? O que eu chamei de alguns dos pilares. Né? A gente tem dois dos ingredientes, na minha opinião, mais importantes para a gente poder construir as nossas teorias do modelo, ou melhor, construir os pedaços do modelo padrão, né? E hoje a gente vai falar sobre eletrofraca, amanhã a gente vai falar sobre interações fortes, beleza? Então, assim, hoje rola um pouco uma divisão, porque hoje a coisa vai ficar um pouco mais difícil, mas eu peço que vocês sejam fortes, aguentem até o final. Então, a gente vai introduzir a teoria eletrofraca, vou colocar como é que a matéria aparece, de fato, agora que a gente já tem os ingredientes para a gente poder construir o que a gente quer, né, ressaltando alguns pontos, e vou mostrar para vocês como é que surgem os bósons W+, W- e Z0 de dentro dessa estrutura que a gente vai criar. Então, quando a gente começar a construir, nada tem massa, não existe W+, não existe W-, a gente tem pedaços do que vão ser os elétrons, que a gente vai chamar de elétrons, apesar de não ser muito apropriado, porque eles não são o elétron que a gente conhece ainda. E depois que a gente fizer, né, a quebra espontânea da simetria eletrofraca, usando as coisas que a gente já discutiu, essa teoria de Jane Mills que a gente já discutiu vai dar lugar, né, vai se encaixar na forma que a gente conhece. Então, a gente vai conseguir falar hoje sobre esse aparecimento do W+, W- e Z0. A gente deve falar hoje também sobre o aparecimento do acoplamento eletromagnético. Então, vou ver que de dentro daquela bagunça, a gente vai ver que o elétron interage com o fóton da forma que aparece na QED. Isso a gente deve conseguir ver. Talvez eu mostre pelo menos como é que o elétron ganha massa, ainda que seja rapidinho. E sendo muito otimista mesmo, eu vou fazer um sketch para vocês de como que você poderia sair da forma, né, da eletrofraca e aparecer o que eu escrevi no quadro, que seria a teoria de Fermi, para um decaimento específico. Isso teria que ser bem rápido e bem na diagonal, porque não vai dar tempo. Provavelmente não vai dar tempo nem de falar isso, mas, enfim, eu posso fazer uns desenhos e acertar com a mão assim, para vocês poderem achar bacana. Beleza, então vamos lá. Então a gente começou ontem falando, o tema da aula é teoria eletrofraca. A teoria eletrofraca é boa porque ela tem umas contas mais amigáveis, umas contas mais simples de fazer que são super legais. A QCD não é bem assim, né? Então, vou precisar para a gente fazer umas contas hoje. Beleza? Então, a teoria eletrofraca, como eu falei, né, ela unifica as interações eletromagnéticas e fracas. Eu sei que a letra está pequena, por isso que eu estou repetindo enquanto escrevo. Para quem está lá em cima, não... Então, como a gente discutiu no final da última aula, para poder já adiantar essas duas interações, elas têm características bem distintas. Uma é de longo alcance, outra é de curto alcance. A gente tem uma que é mediada por bósons sem massa, né, que é o eletromagnetismo, os fótons, outra mediada por bósons vetoriais massivos. Então, essa aqui preserva a paridade, ela é uma teoria que a gente chama de vetorial, assim como as interações fortes. Ela não distingue esquerda e direita, por assim dizer, as quiralidades dos férmions. Essa aqui, por outro lado, é uma teoria quiral, então ela distingue esquerda e direita. Então, aqui há violação de paridade, conforme descoberto em 56, deu o prêmio Nobel para Li Yang. Então, elas são teorias bem distintas, mas como ela ressaltou, eu perdi a oportunidade de ressaltar, apesar de serem bem distintas, a teoria de Fermi, que descreve essas interações aqui, ou pelo menos em baixas energias, né, a primeira que foi inventada para descrever esse tipo de interação, ela é baseada numa estrutura de, desculpa por isso, de corrente-corrente. E aí, esse cara aqui tem vários termos, mas ele inclui, né, um termo da forma lepton-barrado, deixa eu copiar aqui para não falar bobagem. Aí tem a estrutura V-A. E, de novo, quem nunca viu essas gamas mis aqui, não se espantem, tem uma estrutura aí, mas não se importem. Então, aqui você tem algum lepton, por exemplo, um elétron barrado de Dirac. Aqui você tem um neutrino associado a esse lepton. Então, esse J aqui carrega essa estrutura aqui. E isso aqui, basicamente, tem um raiz de 2 aqui, convencional. É basicamente
a Lagrangiana, em notação moderna, né, não foi assim que o Fermi escreveu, mas em notação moderna é a Lagrangiana que descreveria as interações fracas e baixas energias, né? Interações que envolvem os leptons e seus respectivos neutrinos. Quando você pega duas dessas, ignorando a estrutura tensorial aqui, você vai ter alguma coisa do tipo um vértice onde você tem três espinores interagindo. Como eu falei para vocês, né, para quem é mais avançado, isso já cheira a teoria não renormalizável, porque esse cara aqui tem dimensão de massa negativa. Mas enfim, isso não importa muito para a gente, beleza? Como a Léo falou, esse tipo de corrente aqui é carregada. Então esse termo aqui pode ser entendido grosseiramente como sendo esse cara vai criar, por exemplo, um lepton e destruir um neutrino. Então ele vai mudar a carga quando ele atua. Então essas correntes são correntes carregadas. As interações fracas também têm uma parcela de correntes neutras, que foram descobertas muito tempo depois, lá na década de 70. Né? Também saem da eletrofraca, como a gente não vai ver, mas vocês poderiam ver. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as interações fracas da teoria de Fermi já são descritas por correntes que são carregadas, ou pelo menos na época de Fermi, se você conhecia essas. Né? Então, já tem ali, de certa forma, a informação da interação eletromagnética. Então, assim, não é tão absurdo assim você parar para pensar que elas talvez se conectem. Então, assim, eu não tinha parado para pensar desse ponto de vista. Então, o Léo disse que isso já estava lá, depois das interações fracas, já estava sendo pensado. Né? Ele falou que pelo menos o Salam, em 51, pensou nisso antes do Schwinger. E talvez pessoas antes dele, devido a essa coisa que eu acabei de falar. Só para complementar o que eu falei na última aula, ficou parecendo meio paradoxal, né? E não é. Depois que ele falou isso, eu falei, pô, realmente, né? O poder da experiência. Então, bom, o que a gente vai ver é que a teoria eletrofraca, ela vai pegar um processo desse tipo aqui, que não tem ninguém mediando a interação de contato entre quatro férmions, e ela vai transformar um cara desse tipo aqui num cara desse tipo aqui. Então ainda tem um de um lado e três do outro. Então isso poderia ser, por exemplo, o decaimento do muon, que vai em neutrino do muon. Aqui tem que vir um elétron e o antineutrino do elétron. Eu poderia pegar um processo desse, que seria descrito dessa forma aqui. Agora, em vez de todo mundo interagir num ponto só, você tem essa interação sendo mediada por um bóson. Né, por um bóson dado. Então, o que a eletrofraca vai fazer vai ser isso, vai ser pegar esse ponto aqui e desconectar ele e falar, esse cara aqui vai carregar essa informação. Eles não estão interagindo num ponto só. Parece pouco, mas não é. Né? Além de todas as teorias que a gente conhece de interações fundamentais agirem ou serem dessa forma, além disso, você ainda tem os benefícios técnicos que vão vir como consequência. Beleza? Então, bom, vamos seguir agora para a estrutura mesmo. Né? A teoria eletrofraca é uma teoria de Young-Mills, do tipo que a gente viu na última aula, só que baseada no grupo, em vez de ser um SON, né, que a gente viu, é um pouquinho mais complicado, de certa forma, porque é um SO2 e tem um pedaço U1. A gente costuma denotar aqui com L, porque esses caras, como a gente vai ver em breve, eles só vão atuar na parte de quiralidade esquerda dos nossos férmions. E esse cara aqui não é um eletromagnético, mas sim um outro número quântico que a gente pode chamar de hipercarga. Então, daqui de dentro, como eu falei para vocês, vai depois de uma quebra espontânea de simetria, essa teoria vai entrar na fase de Higgs, e vai sobrar. Então, depois da quebra espontânea, vou até botar aqui Higgs, vai sobrar um eletromagnético. Então, daqui tem certos caras, daqui vai sobrar um eletromagnético de calibre, então o bóson de Gauge associado a isso continua sem massa, é o fóton, e os outros três geradores que estão sendo quebrados, como a gente viu naquele exemplo bem simples, né? Um cara que geraria um bóson de Goldstone dá massa a um bóson de Gauge. Aqui teriam três bósons de Goldstone, porque esse cara tem três geradores, esse tem um, esse aqui só tem um, então a diferença são três geradores, três bósons de Gauge vão adquirir massa. Esses vão formar o W+, o W- e o Z0. Beleza? Então isso a gente já falou antes. A gente vai ver isso acontecendo hoje explicitamente. E vou tentar fazer em detalhe. Eu só não vou fazer todas as contas, eu vou pular algumas para vocês poderem completar no caderno, senão não dá tempo. Tá? Vai ser passo a passo. Beleza?
Antes disso, antes da gente fazer essa conta da quebra espontânea da simetria eletrofraca, que é uma conta simples e eu acho bem bacana, né? Eu vou dizer para vocês como é que se introduz matéria. Então essa teoria é uma teoria quiral. Né? Por teoria quiral, eu quero dizer aquilo que eu já falei várias vezes. Ela distingue quiralidade esquerda e direita. Então Fermi ou de Dirac, tipo o elétron que a gente conhece, dentro dele ele tem uma quiralidade esquerda e tem uma quiralidade direita que compõe ele. Então ele não é uma representação irredutível, ele é uma representação redutível, que é uma soma de duas representações. Então você tem duas representações irredutíveis de Lorentz, né? Uma delas são os férmions de Weyl de mão esquerda, os férmions de Weyl de mão direita. Vocês vão aprender isso quando vocês fizerem o curso do Tião, ou lerem o Eimer, ou lerem em qualquer outro lugar. Né? E o eletromagnetismo, por exemplo, só aparece a combinação dos dois juntos, a parte esquerda e a direita, juntas no férmion de Dirac. Aqui a gente vai distinguir. Por que isso aparece lá? Como eles interagem todos juntos, como um objeto só, você não precisa distinguir parte esquerda e parte direita em princípio lá, para você poder escrever a Lagrangiana. Aqui não vai ser assim. Né? Lá você tem paridade, aqui você não tem. Aqui você tem distinção entre esquerda e direita. Esse cara só atua por construção, porque a gente quer uma teoria que descreva a realidade, a gente sabia que as interações fracas violavam paridade, a gente tem que ter esse ingrediente na nossa teoria. Então, nossa teoria é quiral. Se a gente descrevesse de alguma forma que não é quiral, a gente não entra em evolução de paridade, a gente estaria contra o que a gente já observou. Beleza? Então, a gente precisa quebrar a paridade. Então, a gente constrói ela como uma teoria quiral. Claro que a gente vai perguntar, tá bom, você vai me dizer como que se faz. Tentaram de várias formas até conseguir fazer da forma certa. Eu não estou dizendo que essa é a única forma de fazer. Né? Senão o Eimer não tinha ganho Nobel, né? Então vamos lá, é uma teoria quiral. E como que a gente pode ver isso de forma clara? Né? Eu vou introduzir os leptons, né, e os quarks diante dessa estrutura aqui. Então esse cara, como a gente viu, as operações desse objeto aqui são matrizes, na fundamental, são matrizes 2x2 que vão atuar em vetores, com dois componentes. Desse número, de acordo com esse número quântico. Né? Esse cara aqui vai me dar uma fase de acordo com esse número quântico. Então eu tenho que pensar, como é que eu escrevo agora as partículas da minha teoria? Eu vou introduzir esses férmions da seguinte forma. Eu vou introduzir, né, um setor de leptons. Um certo lepton L, que é um dupleto de SO2, que vai carregar a parte left do neutrino e a parte left do que vai ser o elétron. Beleza? E vai carregar, não na forma de um dupleto, mas na forma de um singleto, ou seja, de um cara que se transforma trivialmente perante esse grupo de transformações, a parte right do que vai ser o elétron. Então, como eu estou colocando o conteúdo de matéria numa teoria, na minha teoria, eu já estou tratando left e right de forma diferente. Beleza? Da mesma forma, eu vou introduzir os quarks, perdão. Então, eu vou introduzir um dupleto de SO2, ou seja, um vetor com dois componentes, de acordo com a atuação das transformações desse grupo. A parte left do quark up, a parte left do quark down, e vou colocar as partes right separadamente, como singletos, como objetos que não se transformam perante a ação dos elementos desse grupo. Beleza? Todos eles vão ter alguma hipercarga. Todos eles vão ter alguma carga que não é carga elétrica perante esse cara aqui, as transformações desse cara. Beleza? Como a gente vai ver lá no final da aula, o que vai ser a carga elétrica vai estar aqui, né? Como eu estou dizendo, é o que sobra da quebra espontânea, é o que a gente vê aqui em baixas energias. Beleza? A gente tem um fóton sem massa, a gente tem interação eletromagnética, a gente tem isso. Então, de alguma forma, o número quântico associado à carga elétrica tem que estar relacionado com os números quânticos associados a esse grupo e a esse grupo. Então, se eu já estou dizendo para vocês qual é a cara, como as pessoas, né, que se transformam perante esse grupo, eu tenho que ajustar quem são as hipercargas, de tal forma que eu consiga obter a carga elétrica das partículas que eu conheço no final da história. Beleza? Ninguém disse que daria para fazer isso, mas dá. E aí entra a parte, na minha opinião, uma parte bem interessante do modelo padrão é que, uma vez que você escolha todos os números quânticos de todas as partículas, para que você garanta pelo menos que as cargas elétricas deem certo no final, você já fixou os números quânticos de todo mundo.
beleza? E aí você pode, sabendo que é uma teoria quiral, aí é uma coisa mais avançada, né? A gente sabe que tem chance de esses férmions quirais causarem uma anomalia nessa teoria de Gauge, nessa simetria de calibre, o que seria extremamente desagradável, né? Então, assim, a menos de casos excepcionais, uma anomalia numa simetria de Gauge significa que... O que é uma anomalia, né? Você tem uma simetria a nível clássico, quando você leva em conta correções quânticas, essa simetria não vale mais. Se a gente está construindo nossas teorias baseadas nessa simetria de calibre, e eu disser para você que quando você leva em conta que o mundo é quântico, ela não vale mais, você está ferrado, você está construindo em cima de areia, né? Há exceções a isso, o Tião gosta delas, mas assim, salvo essas exceções, pelo menos assim, pensando de forma tradicional, vamos dizer assim, a gente não quer de jeito nenhum ter uma anomalia de calibre. A gente não quer perder o que embasa a nossa teoria. Por que eu começo a minha teoria construindo a partir de um elétron? E por que os quarks ou up-down? Por que eu não uso elétrons diferentes ou quarks diferentes? Boa pergunta, né? Eu só coloquei eles aqui simbolicamente, mas da mesma forma que eu tenho um dupleto para o elétron e seu respectivo neutrino, eu vou ter o mesmo dupleto agora para o mu e seu respectivo neutrino, para o tau e seu respectivo neutrino. Eu não escrevi aqui, mas tem que escrever esse mesmo dupleto agora para o mu, o neutrino do mu, para o tau e o neutrino do tau, e colocar as respectivas partes right. Da mesma forma, você tem que escrever um dupleto. Aqui tem o up-down, você tem que escrever outro igual, para o charm strange e outro para o top-bottom. E colocar as partes right também. Todos eles estão aqui. Isso é só um exemplo. Esse é porque todos os outros vão seguir a mesma estrutura. E essa eu quero falar a seguir é o seguinte: existem 3 famílias disso aqui que eu estou escrevendo. Então essa aqui é a primeira geração. E aí você tem outra geração igual, que vai incluir o mu, o neutrino do mu, e o charm e o strange. E outra geração análoga, igualzinha, que vai ter o mu, o tau, o neutrino do tau, e o top e o bottom. Então assim, por que a gente tem 3 cópias da mesma coisa, a gente não sabe. Mas a gente tem, se a gente observa no laboratório. Então assim, mas são totalmente idênticas. Então tipicamente o que a gente faz para não ter que ficar reescrevendo tudo é botar um índice de sabor aqui. Você bota um I aqui em cima, você bota um I aqui e você fala, se eu botar I igual a 1, 2, 3, eu estou falando do elétron, do mu ou do tau. Da mesma forma, eu posso botar I igual a 1, 2, 3, eu estou falando dessa dupla, da outra dupla, da outra dupla. Tem o charm strange top bottom. Beleza? Mas todos eles estão lá. Todas as partículas que existem na face da Terra, em princípio, vão estar aqui. Eu estou falando das de matéria, né? As de Gauge a gente vai falar daqui a pouquinho. Beleza? E o Higgs, que vai aparecer já já. Então, ótima pergunta. Todas as gerações estão aqui. A gente vai fazer só para um dupleto, porque, como eu disse, todas as outras são iguais, são uma cópia disso. Então, tem que repetir tudo no quadro, beleza? Tem só uma exceção porque eu falei agora, né? É que você pode pensar, se é tudo igual, então pô. Mas tem uma parte não trivial, que como vocês, para quem assistiu a palestra da Patrícia, né, os quarks misturam sabor. E bom, dado que os neutrinos têm massa, eles também, mas a gente não vai falar de neutrino massivo aqui. Então, assim, o fato de ter 3 gerações não é trivial, como eu estou falando. É trivial do ponto de vista de botar os bloquinhos. Mas uma vez que vocês botem os bloquinhos, devido às interações fracas, esses quarks podem mudar no meio do caminho. Então, um cara que nasceu up pode virar down e por aí vai. Então, existe mistura de sabor na interação fraca. A interação eletromagnética não tem isso, como eu ressaltei para vocês, nem é forte. Então, um cara nasceu elétron, o outro nasceu elétron, eles se espalham e acabou, é isso. Você pode mudar a helicidade, você pode aniquilar, você pode construir, mas assim, ele não muda quem ele é. Beleza? Na interação fraca, não. Então, esse processo aqui, esse cara nasce mu, e no final do dia não tem mu nenhum. Então, esse cara, quando decai, ele decai nessas partículas aqui. Some o mu, não tem mu nenhum. Beleza? Ainda mantém o número de leptons, né? Então, por exemplo, a gente estava falando de número leptônico lá no início da aula. Você tinha um lepton no início, você continua tendo um lepton, porque uma antipartícula teria número leptônico menos 1. Então, o número de leptons ainda se mantém. Nesse caso, você ainda tem um lepton da mesma família, né? Esse cara aqui é de uma família, esse cara aqui é o irmãozinho dele. Isso não é verdade na oscilação de neutrino. O neutrino do elétron pode virar um neutrino do mu, por exemplo. Então, não se conserva o número leptônico separadamente, individuais, né? Vamos dizer assim. Beleza? Mas são detalhes que não... Tá. Então, mais alguma pergunta? Deixa eu levantar a mão também além dele. Não? Então você. Então, beleza. Então, é assim que entra a matéria. Sempre que eu escrever left e right, eu estou falando de 2 realidades separadas. Quem nunca viu isso, só entendam que são 2 pedaços do que formam o elétron que a gente conhece. Não precisa saber detalhes, a gente não vai precisar disso aqui. Tá bom? Para quem já viu isso, né, a gente está escrevendo esses caras como sendo projeções através de uma matriz de quiralidade. Essa gama 5 tipicamente definida como sendo I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Para os já iniciados, a gente está trabalhando com uma base de Weyl para as matrizes de Dirac
E a gente está assumindo que tudo que eu escrever no quadro eu estou escrevendo como partículas tipo Dirac, ainda que sejam partículas de quiralidade definida. O que eu quero dizer com isso? Eu estou escrevendo sempre espinores de 4 componentes. Aqui nesse caso, esses caras são espinores de 2 componentes. Então o que eu estou fazendo é embeber essas 2 componentes num espinor de 4 componentes e botar 0 nas outras. Isso é conveniente para onde a gente vai chegar para a minha notação. A gente poderia escrever tudo com notação de Weyl se a gente quisesse. Isso, quem não está iniciado nisso, pode ignorar tudo que eu falei. Então, só para não causar confusão. Porque eles são férmions de Weyl, mas eu estou escrevendo eles como espinores de Dirac, dentro da representação de Weyl, beleza? Das matrizes de Dirac. Então, todo mundo está por ouvido que nunca ouviu essas coisas, finge que não ouviu. Aqui me inibe, né? Pega a canetinha aqui. Vamos lá. Então, eu falei das 3 gerações. Bom, estou colocando essas coisas aqui e estou dizendo, esses caras são férmions de Weyl, eu falei, são férmions sem massa. Então, eu estou colocando todo mundo aqui como férmion sem massa. Eu ainda estou nessa fase aqui, não teve quebra nenhuma, não mostrei Higgs nenhum aqui. Então, esses bósons de Gates são todos sem massa. Estou descrevendo um mundo lindo e maravilhoso onde ninguém tem massa. Só que a gente sabe, né, que as coisas têm massa. A gente tem massa, tudo tem massa. A gente é feito de elétrons, a gente é feito de prótons, todo mundo tem massa. Então, a gente tem que dar um jeito de todo mundo ganhar massa aqui. Inclusive os bósons de Gauge da interação fraca. O que a gente tem que fazer é fazer o que a gente aprendeu na última aula. Né? Na última não, na penúltima, o mecanismo de Higgs. Para isso a gente vai ter que introduzir o Higgs. Né? Então, o Higgs vai ser o campo escalar que vai ser carregado por essas interações aqui e vai permitir que haja justamente essa quebra. Então a gente precisa de um campo escalar que é carregado por aquelas coisas, se ele quer quebrar elas. Né? E a gente precisa de algum potencial que forme um mínimo não trivial, tipo aquela bundinha da garrafa que eu falei, de tal forma que a gente consiga, né, fazer a mesma coisa que a gente fez antes, nesse caso mais complicado. Beleza? Então vamos lá, vai fazer isso. Só antes de eu fazer isso, aqui eu tenho uma lista de hipercargas, que eu não vou escrever no quadro para não perder tempo, mas o que eu estava querendo dizer, né, que eu acabei seguindo outro caminho, deixa eu rebobinar um pouco, é que haveria a possibilidade de ter esse fenômeno esquisito chamado anomalias de Gauge. Se tivesse, a gente em princípio estaria ferrado. E como eu disse, a gente tem que ajustar as hipercargas para a gente garantir que as cargas elétricas no final do dia não o que a gente observa no laboratório. Então, a gente não tem muita liberdade para escolher isso. Afinal, a gente tem que reproduzir a realidade. Infelizmente, fazer o quê? Eu gosto das minhas vacas esféricas, mas elas não podem ser tão esféricas assim se a gente olhar de perto. Se olhar de longe, pode. Essa é a teoria efetiva, né? O Gastão vai falar um pouco sobre isso. O curso do Gastão talvez, ele não mandou o resumo até agora, mas seria como falar de vacas esféricas, eu diria. Se você olhar de longe o suficiente, toda vaca é esférica. Então, isso que eu falei codifica o princípio de teorias efetivas. Beleza? Aqui no Rio a gente fala que de noite, se estiver bem de noite, todos os gatos são pardos, serve também. Mas enfim. Acontece que uma vez que você fixe todos os números quânticos para você poder obter o que você quer e você calcula essa anomalia de Gauge, o que você obtém aqui, as diferentes partes do modelo padrão contribuem para essa anomalia, então você fala, cacete, ferrou. E se cancelam exatamente. Exatamente. Então, é um puta teste de consistência da tua teoria. Beleza? Aí você fala, e se você descobrir uma partícula nova? Se você descobrir uma partícula nova, só uma partícula nova, né? E ela, de alguma forma, dialogar com essa galera que tiver quiralidade bem definida, você estragaria isso. Então, se a gente encontrar um novo lepton, sei lá, tipo um irmão pesadão do elétron, a gente vai desesperadamente procurar outras partículas que possam equilibrar esse problema. Né? E a gente ia ficar muito feliz se isso acontecesse tipo amanhã de manhã. Eu ia ficar muito feliz, pelo menos, caraca, legal. Então vamos lá. Até aqui tudo bem, gente, essa estrutura, depois a gente vai começar a usar ela. Então a gente vai começar usando... Eu ia botar a estrutura geral aqui, mas eu não sei se eu vou botar. Eu vou escrever só para efeito de cumprir o que eu botei aqui, né? Então, a lagrangiana eletrofraca, ela pode ser dividida de várias formas, eu gosto de dividir ela assim, eu gosto de dizer que ela tem uma parte de Gauge, eu chamo de Gauge, mas não é só Gauge, né? Que vai ter termos do tipo menos 1/4, não é o F-mini, né? Mas vou chamar de W-mini. Tem termos tipo Dirac, IL barrado, D/L, etc e tal, são termos cinéticos, né? A gente pode botar cinéticos em vez de Gauge, que seria mais apropriado. Termos cinéticos para esses campos associados com esse cara, termos cinéticos para os campos associados com esse cara, Então, termos de Dirac para cá, termos de Maxwell para cada um deles. Né? Então, vou falar em vez de escrever aqui, vai ficar muito pequeno, ninguém vai conseguir ler mesmo. Então, vou até botar cinético aqui, porque fica mais
ficar mais honesto, né? A gente tem um pedaço, que é o pedaço de Higgs, que a gente vai escrever agora. E a gente tem um pedaço, que é o pedaço que a gente chama de sabor. Então aqui é onde vai ter a mistura, né, do setor de matéria com o setor de Higgs, né, que vai aparecer termos misturando esse L, aquele R e o campo de Higgs. Aqui é a parte que tem o termo cinético do Higgs, ou o termo cinético pode ficar aqui se vocês quiserem, e o potencial de Higgs, que vai fazer aqui a descontrole de simetria. E esse cara aqui é o cara que traz basicamente a informação cinética do setor de Higgs, tanto os termos de Maxwell quanto os termos de Dirac, beleza? Acoplados. Então esse cara aqui descreve basicamente como é que esses caras conversam com os bósons de gate, como é que os bósons de gate conversam entre si. Esse cara descreve como é que o Higgs conversa com os bósons de gate, como é que o Higgs conversa entre si. E esse cara aqui descreve como é que esses férmions conversam entre si e com o Higgs. Então são 3 pedaços distintos, né? A gente vai escrever um pedaço, um pouquinho deles hoje. Até que só tem hoje, né? Amanhã é a interação forte. Vamos lá. Vamos aqui. Hoje essa porcaria é grande. Então vamos começar com essa parte de Higgs. E vamos fazer a quebra espontânea. A gente vai fazer isso aqui, né? Vai começar com esses caras e vai terminar com esse. Então eu vou chamar o bóson de gauge associado com SO2L, eu vou chamar de ômega MA, e o associado com esse 1 eu vou chamar de BMA. Beleza? Esse W aqui ainda não é o W mais W menos, e esse cara aqui não é ninguém que vocês conheçam em princípio, não é o fóton. Beleza? Então vamos lá. Oi. BMA é só um. Tira o A. Porque eu errei. Essa é a explicação profunda para a sua pergunta. Então vamos começar com o setor de Higgs, porque é o que vai causar essa quebra, né? Então, eu tenho que dizer quais são os números quânticos do Higgs perante essas transformações. Então eu vou colocar aqui em cima, vou colocar aqui no cantinho. Então eu vou chamar aqui o Higgs. Perante o SO3, eu nem coloquei ali, né? Ele é um singleto, ele não se transforma, então ele não está nem aí para interação forte. Perante o SO2, ele é um dubleto, então ele vai ser um cara assim, com 2 componentes, né? Nesse espaço de transformações SO2. E perante o 1 de hipercarga, eu tenho que lembrar que eu não sei de cabeça. Peraí. Mais meio. Então esses são os números quânticos do Higgs perante os grupos de gauge modelo padrão. Então, o que isso significa? Quando eu for tomar, né? Então aqui, Electroweak Symmetry Breaking, você tem basicamente a derivada covariante atuando nesse cara. A gente viu que se a gente quer tornar uma simetria de calibre, a gente tem que trocar a derivada usual por derivada covariante. A pergunta é como essa derivada covariante atua nesse objeto, beleza? Então ela tem que atuar da seguinte forma: ela tem a derivada usual menos I, G, onde esse G é a constante de acoplamento associada com esse grupo aqui. Vou escrever. Aqui tem um G, aqui vai ter um G', só para poder distinguir, porque são 2 interações separadas, em princípio. Beleza? Menos IG, aí a gente tem que escrever agora quem são os TAs, né? Quem são aqueles geradores desse grupo. E aí eu estou falando para vocês o seguinte: esse cara é um dubleto do SO2. Isso quer dizer que ele se transforma na fundamental, como vocês veem isso no curso do LAEL. Ele tem que ser um vetorzinho de 2 componentes. E quem são os geradores do SO2 na fundamental são as matrizes de Pauli sobre 2. Então aqui eu tenho que escrever quem são os geradores desse grupo de acordo com a representação do objeto que eu estou atuando. Se esse cara fosse um triplete, aqui seriam outros geradores. Seriam geradores na representação adjunta. Então depende da representação na qual você está atuando. Vocês vão ver isso com o LAEL. Beleza? Em tese. E os bósons de gauge. Então, lá antes, né, no caso do eletromagnetismo, era muito fácil. Era menos mais I errar. Acabou. Era isso. Né? Aqui a gente tem ainda o I. A gente tem o cara que está medindo quão forte é essa interação, o acoplamento. A gente tem os geradores daquele grupo, agora o grupo SO2. Dependente da representação do objeto que você está atuando, esse objeto aqui está na 2 do SO2. Então, quem são as matrizes? Quem não sabe, só acredita.
são as matrizes sigma de Pauli, sigma x, sigma y, sigma z, que nem a mecânica quântica, beleza? E aqui vocês têm os bósons de Gauge associados com essa transformação, perdão, com essa simetria que você está interessado, beleza? Só que o grupo não é só S2, o grupo é também 1. Então essa derivada covariante, ela tem essa conexão aqui, mas ela tem que ter a outra conexão também, associada com a outra parte do grupo. Então esse cara aqui também vai ter um menos I G'. Agora esse cara é o cara que codifica como é que essa interação é, quão forte ela é, beleza? Tem que ter o número quântico que vai fazer o papel de gerador, é basicamente a identidade vezes a carga dele, né? A carga dele é mais meio, então aqui tem que ter um mais meio. Mais meio identidade, vou escrever identidade só para efeito de... Porque o gerador, no caso abeliano, é a própria identidade, como a gente falou da outra vez. E tem que ter o bóson de Gauge associado, né, com essa interação, que vai fazer o papel de conexão. Então reparem que essa derivada covariante ela é mais complicada do que as que a gente escreveu no eletromagnetismo e ontem nas teorias de Yang-Mills. Porque ela tem dois pedaços, porque tem SO2 e tem o U. Beleza? Tudo isso atuando no Higgs. Então, tá aqui o Higgs. Que como é um dupleto, vai ter uma estrutura desse tipo. Eu não escrevi ainda porque a gente não precisa. Daqui a pouco eu vou escrever. Tá bom? Beleza, então essa é a parte da derivada covariante. Então, o termo cinético vai ser basicamente isso, Dagger vezes isso. Porque se essa derivada covariante é covariante, ela se transforma da mesma forma que o campo. Então, como a gente viu ontem, um termo da forma φ Dagger φ é um cara que é invariante. Então, o cara derivada covariante φ, aqui no caso seria o H, né? Derivada covariante ele mesmo vai ser um invariante. Porque vai dar U Dagger U, esse cara é unitário da identidade, e nada muda. Então, o termo cinético, né, que vai vir daqui, vai ser alguma coisa do tipo dMH Dagger dMH. Então, se a gente já escreveu quem é a derivada covariante, a gente já sabe quem vai ser o termo cinético. Agora a gente tem que falar do termo de potencial, de fato. Esse meio aqui, porque nas conversões que eu estou usando, o gerador não é só as matrizes de Pauli, é matriz de Pauli sobre 2, para poder fechar o álgebra direitinho sem fator. Beleza? Se você fizer mesmo na mecânica quântica, né? Sigma A sobre 2 com sigma P sobre 2, você vai ter lá o epsilon JK sigma C sobre 2. Se você não botar esse 2 embaixo, vai aparecer um fator 2 lá direito, que é um saco. Então a convenção mais econômica é botar esse cara sobre 2. Fala. Isso. Isso vai valer para eles, mas não vai aparecer aqui em momento nenhum. A gente está fazendo a conta nível de Lagrangiana sem falar de running, sem falar de grupo de renormalização, isso aí. Primeiro você monta a Lagrangiana clássica, vamos dizer assim, depois você vai falar de correções quânticas e depois você vai falar de grupo de renormalização, como é que as coisas correm com a energia. Você pode fazer diferentes aproximações. Se você quiser fazer tudo a trilevel, nada corre. É uma aproximação. Você fala, agora vou fazer uma conta um loop, mas ignorando o running, você pode. É uma aproximação. Agora eu vou fazer a conta levando em conta melhorias do grupo de renormalização. Aí você vai chegando em níveis de precisão cada vez maior. Fala. Eu entendi que o Higgs tem que ser um número para esse tipo, mas para não está muito claro como é aquela parte de uma arte no Higgs. Como uma fase de θ sobre 2. Mas porque se eu não entender o Higgs como duas componentes, aquela identidade ali, eu vou entender como uma identidade dos dois, então aquele meio arte com as duas componentes. Sim, ele se transforma com uma fase globalmente. O dupleto todo ganha uma fase. Não só a parte de cima, não só a parte de baixo. Então, tecnicamente, aquilo ali não é Rigorosamente, se você quer separar, é porque esse dupleto são diferentes números quânticos, né? Ele é um dupleto sobre o SO2, mas do ponto de vista desse cara aqui, ele não enxerga as estruturas do dupleto. Ele é cego para isso. Então é um 1 nesse sentido, quando ele vê o cara, né? Se não fosse um produto, isso que você falou seria verdade, você teria que tomar cuidado, para não correr o risco de se transformarem de formas diferentes, né? Porque senão não seria um 1, né? Mas concordo. É a estrutura de produto que garante isso. Então, para esse cara aqui, ele não sabe que ele é um dupleto. Ele não faz a menor ideia de que ele é um dupleto. Então, essa aqui é a cara da derivada covariante. Tá bom, então a gente já sabe como é que vai vir o termo cinético do setor de Higgs. Isso aqui vai dizer como é que o Higgs interage com esse bóson de Gauge e com esse bóson de Gauge. Que ainda não são os bósons de Gauge que a gente conhece. Não são W+, W- é zero, não tem foto, não tem nada. Isso aqui é a estrutura que a gente está criando. Depois que a gente fizer a quebra, esses caras vão aparecer na frente dos seus ossos. Agora a gente tem que falar, tá bom, para ter quebra tem que ter um potencial que dê aquela propriedade que a gente estudou outra vez. Tem que ter um mínimo não trivial. A gente estudou dois casos. Um caso em que não tinha mínimo não trivial, que era o caso mais simples, e um caso que tinha.
Aí me perguntaram depois, falaram assim, tá, mas como é que eu sei que é um calor? Eu falei assim, ou a natureza é dessa forma ou ela é dessa. Se acontecer o fenômeno que eu estou falando, ele é dessa. Se não acontecer, ele é dessa. É simples assim. Então, se a gente quer que aconteça esse fenômeno, a gente tem que botar um potencial que faça acontecer esse fenômeno, senão não descreve a realidade. Beleza? Ninguém perguntou, eu não vou falar isso porque eu não tenho tempo, mas eu falei do caso massa maior do que zero, do caso massa menor do que zero, mas ninguém perguntou do caso massa igual a zero. Fiquei triste, profundamente triste. E eu não vou falar, como punição para vocês, eu vou falar só no final. Então vamos lá, a gente tem que falar do potencial agora. Então esse L. Higgs, né, que está ali, essa divisão que eu coloquei aqui é a divisão que eu estou tirando da minha cabeça, tá? O que importa é que os termos estão lá, cada um separa como quer. Eu acho conveniente separar assim. Esse cara aqui tem que ser, como eu escrevi ali em cima, né? Esse cara Dagger, ele mesmo, menos um certo potencial desse Higgs, né? E esse cara aqui, como a gente sabe já fazer a gente tem que escrever um cara que seja invariante para poder ter a simetria de calibre, não ter uma quebra explícita. Tem que ser assim. Então a gente está fazendo uma coisa análoga. Isso aqui é o análogo do módulo de φ quadrado, esse aqui é o análogo de módulo de φ à quarta. Beleza? Aqui eu tenho um lambda que, como a gente discutiu, tem que ser positivo, a menos de uma pergunta super interessante do Matheus do que aconteceria se eu tivesse um mínimo local que não fosse mínimo global, e o que aconteceria se esse mínimo global fosse para menos infinito, né? A primeira pergunta é que o nosso universo talvez seja assim, é o que a gente chama de vácuo meta-estável. Então a gente pode estar localizado nele, mas ele tem uma probabilidade não nula de decair. Então acreditamos hoje, até onde eu sei se nada mudou, né, que o nosso universo está num vácuo desse tipo. O que significa que poderia decair, eu não sei o que aconteceria se decaísse, se existisse, sei lá. Mas a probabilidade, né, o tempo de decaimento que levaria é maior do que a idade do universo, então tá tranquilo. Agora, se aquilo desabar para baixo, eu não sei como dá sentido. Só para comentar que a pergunta foi interessante. Eu acredito que se desabasse não teria como ter estado fundamental, mas não sei mostrar, então, né, é só crença mesmo. Então esse cara aqui é positivo. Aqui eu poderia escrever mais M2 e falar que ele é menor do que zero, porque a gente viu, né, quando era mais M2, o caso interessante é quando M2 era menor do que zero. Então, como eu já sei que esse é o caso interessante, que a gente já discutiu isso, e para todos os efeitos dá na mesma aqui, né, eu já vou botar um sinal de menos aqui na frente e vou considerar que M2 é positivo. Beleza? Lembra? Eu falei, vocês podem botar um menos e já meter um tio no M. Eu não vou ficar carregando o tio porque eu tenho preguiça. Mas esse cara aqui é positivo, eu já estou botando um sinal de menos aqui, para garantir que vai acontecer o que aconteceu na aula de quebra espontânea. Ou seja, que vai ter um mínimo não trivial. Beleza? Beleza, então vamos seguir. Então, como a gente viu, né, quando isso aqui acontece, se a gente quiser minimizar esse potencial, o que a gente pode fazer, o que a gente vai obter é que esse H Dagger H, ele tem que ser M2 sobre 2 lambda. É a mesma conta que a gente já fez. Só que agora tem vários componentes. Esse cara é um dupleto complexo, ele tem 4 campos reais dentro dele. Você teria que tomar esse cara Dagger ele mesmo, ter um monte de cara quadrado, minimizar esse potencial que tem 4 coordenadas, dá na mesma. É a mesma coisa. Tá bom? Então esse cara aqui é o cara que minimiza o potencial. Então a condição de mínima energia, salvo, né, esse pulo que a gente está dando, é alcançada por isso aqui. Módulo quadrado do campo escalar, entre aspas, né, igual a m quadrado sobre 2 lambda nessas convenções. Repara que não tem mais sinal de menos porque eu mudei esse sinal aqui. Esse cara agora é positivo nessas convenções. Eu deveria ter adotado elas desde o início, né? Mas, enfim, não adotei. Então, paciência. A gente vai chamar esse cara aqui de V2 sobre 2 da mesma forma que a gente fez antes, onde esse V2 nada mais é do que, obviamente, M2 sobre lambda, beleza? Por conveniência. E a gente vai ver, como a gente viu antes, que esse V vai aparecer nas massas de todo mundo. Então, o fato desse cara ser não nulo, esse cara que minimizar a energia, é o que vai fazer o mecanismo de geração de massa, beleza? Então, até agora é tudo muito igual ao que a gente tinha antes. A única diferença, por enquanto, é que isso aqui é uma estrutura mais complicada. Então, o mínimo dessa configuração de mínima energia é qualquer configuração que satisfaça isso. Poderia escolher qualquer uma, beleza? Da mesma forma que antes a gente vai escolher a mais fácil possível. A gente não é bobo nem nada, se tanto faz, escolhe, né? Eu vou escolher, e aqui é uma escolha, e eu vou botar aqui só esse símbolo assim, só por simplicidade,
Né? Porque no fundo, isso são valores esperados no vácuo. A gente não precisa disso porque a gente está falando, mas eles são. Então eu vou escrever com a notação: o valor esperado no vácuo desse H tem que ser igual a alguma coisa que satisfaça isso, e eu vou escolher esse alguma coisa como sendo 1 sobre raiz de 2, vou até botar aqui, V sobre raiz de 2, 0, 1. Esse cara é um dubleto, então tem que ter estrutura de dubleto, e ele tem que ter ele dá vezes ele tem que dar aquilo lá. Esse aqui é um exemplo. Você sabe, eu poderia fazer outro? Poderia. Esse aqui é o exemplo, que junto com todas as outras convenções que eu estou tomando vai dar certo. Ou seja, se eu mudar, você vai ter que mudar as outras convenções também para fazer dar certo, senão vai dar errado. Beleza? Em particular, vou fazer uma coisa que vai sair no final da aula, a gente vai ver como é que é o gerador de carga. E a gente sabe que o Higgs é neutro. Então, assim, você tem que escolher as coisas de tal forma que o Higgs continue neutro, por exemplo. Que as partículas que vão ser geradas tenham as cargas certas. Então, se você mexer aqui sem mexer em mais nada, vai dar errado. Mas você pode mexer aqui, mexer em todo o resto e ajustar, não tem problema nenhum. Beleza? Então, estou escolhendo esse cara aqui como sendo a configuração que minimiza a energia que satisfaz isso aqui. Beleza? Já usando o V aqui, raiz de 2 é para poder acertar aquele 2 que está lá embaixo, a estrutura de dublete é porque ele é um dublete. E eu escolhi esse 0,1 para poder ajustar com as outras convenções que eu estou usando. Tá bom? Então, o que a gente fez no próximo passo foi: eu já sei que é um mínimo que eu vou fazer excitações ao redor do mínimo. Aí você pode fazer isso em coordenadas cartesianas, que é pegar esse cara aqui, né, seria 0, φ 1 mais I φ 2, e aqui embaixo C1 mais φ 1 mais φ 3 mais φ 4 com I, esse cara é complexo, dá muito mais trabalho. Ou vocês podem fazer o análogo das coordenadas esféricas que a gente fez. Então agora a gente vai fazer só uma generalização brutal e eu vou escrever esse cara expandido em coordenadas que seriam o análogo das coordenadas esféricas para esse espaço interno aqui. Beleza? Então assim, eu vou colocar, não estou falando que isso é trivial de forma nenhuma, mas é um análogo. Por isso que eu falei que a gente está fazendo analogia. Só o que me faltava, porque eu já se pega. Não, vocês não têm noção do que passou na minha cabeça aqui, porque quando eu estava vendo as inscrições, a gente recebeu 140 inscrições em menos de um mês. E a gente teve que abrir uma lista de espera. E tinha mais 40 pessoas. Eu falei: bom, foda-se, vou aceitar todo mundo. Só que aqui só tem 116 lugares. Eu falei: senta no chão. Tá. Aí o chão brigou comigo e falou: de jeito nenhum, imagina se tem um incêndio lá, não tem saída de incêndio. Vai morrer todo mundo. Eu fiquei desesperado. Eu falei: cara, aí agora me toca um negócio desse. Tudo bem, não tem 180 pessoas aqui dentro, tá tudo bem. Tá. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Sem perder o fio da meada. O fóton nem foi criado ainda. Está aqui na cozinha. Então agora eu vou tomar as excitações ao redor dessa configuração de mínima energia, usando o análogo de coordenadas esféricas, no caso 1, que é muito mais complicado, então só acredito que a gente segue adiante. Beleza? Claro? O Higgs é um dublete, nós temos um escalar complexo, então cada uma das componentes é um escalar complexo também. Isso. Então dentro desse dublete tem dois componentes, porque esse dublete é um dublete do SU2, beleza? Mas ele é um campo escalar complexo. Então dentro de um desse pedaço desse dublete, ele é um campo complexo, dentro do outro também. Então ele tem 4 graus de liberdade ali dentro. Importante, porque no final do dia, 3 deles vão fazer o papel de bóson de Goldstone, que vão alimentar os bósons de Gauge, e um deles tem que sobrar para ser o Higgs. Então, assim, se ele não tivesse esses 4 graus de liberdade, ele não conseguiria dar massa para 3 caras e sobrar um. Beleza? Se ele fosse um triplete, por exemplo, se fosse um triplete ia mudar tudo, mas vamos olhar só para esse aspecto, né? Ele teria 6 graus de liberdade, 3 iam dar massa para quem a gente quer, um ia ser o cara que a gente mede, os outros 2 estão aonde? Né? Então, assim, o padrão de quebra seria diferente também se ele fosse um triplete, enfim, mudaria muita coisa, mas só para te dar uma ideia de... O número de graus de liberdade da brincadeira não muda, a gente só aloca eles em diferentes lugares. Mas o número de graus de liberdade é o mesmo, a teoria é a mesma. As simetrias são as mesmas, só muda a fase que a gente está, entendeu? Então, agora esse cara aqui era o mínimo, por isso que eu escrevi com isso aqui, né? Agora eu vou expandir ao redor dele, novamente, eu poderia fazer em cartesianas, mas é muito mais difícil ver as coisas que eu vou falar. Como seria naquele outro exemplo que a gente fez, é mais fácil usar coordenadas mais convenientes. Naquele caso, o que a gente fez? A gente botou uma coordenada radial, que intuitivamente era o cara que subia o morrinho, e a gente botou uma coordenada angular, que era o cara que ia andar no vale, que é a variedade de vácuo, né? Que vão ser os nossos Goldstone. Então o que eu vou fazer? Eu vou supor
que eu posso fazer a mesma coisa, eu vou colocar dentro da exponencial os caras que seriam os nossos Goldstone, seja eles quem forem, não importa quem sejam, né? E vou colocar separando a parte radial que iria subir o morrinho, né? Claro que agora, de novo, a estrutura matemática é mais complicada, mas a ideia é a mesma. Então eu vou dizer que esse cara aqui eu posso escrever como sendo IGA, seja lá quem forem, e os geradores que forem necessários aqui, que dá para escrever como SU2, mas eu não sei provar agora nem que seja pergunta, então, né? Vai ter que ser na base da crença nesse sentido. E aqui eu vou botar, vou expandir ao redor do V, que esse cara aqui tem que ser o V, né? Aqui eu botei ele aqui fora, então só para ser consistente com o que eu escrevi ali, dá na mesma, né? Peraí, perdão. Eu vou manter a estrutura de dublete, quem escreveu eu peço desculpas. Então eu vou manter a estrutura de dublete, estou expandindo ao redor dela. Eu vou separar esses caras aqui, vão ser matrizes 2x2, que teriam que atuar ali, e a parte radial está aqui. Beleza? Então esses caras aqui têm que ser matrizes 2x2 para atuar ali, para poder dar um vetor com dois componentes. Beleza? Então aqui eu estou só escrevendo uma forma, né? O que importa agora é o seguinte, qual foi o próximo passo que a gente fez lá? A gente pode usar a nossa liberdade de calibre daquela vez para poder jogar fora aquela fase. Beleza? Na literatura eles chamam isso de gauge away. Você pode usar a sua liberdade de gauge para poder tirar os seus Goldstone da jogada. Naquele caso era só uma fase. Aqui vão ser 3 caras. Né? 3 bósons Goldstone associados com aquele padrão de quebra. Agora eu vou fazer uma transformação de gauge que vai desfazer isso aqui. Então a transformação de gauge do SO2, como a gente tinha visto, né? Era alguma coisa dessa forma aqui. Sei lá, ômega A até A. Né? Eu vou escolher esses ômega A para cancelar esses caras, sejam eles quem forem. Não importa quem eles são aqui. Dá para vocês descobrirem quem eles são, mas não importa para a gente. Tá bom? Então eu vou fazer uma transformação de calibre para poder colocar esse H só com essa parte aqui. Então eu vou usar uma transformação apropriada para definir o que a gente chama de gauge unitário. Vou botar aqui unit. Então unitário vocês copiarem, depois eu boto só U. Tá? Isso aqui, a partir de agora é U. Então esse cara no gauge unitário vai ser somente V mais H de X. E o 0, 1. Ou seja, eu fiz o análogo que eu tinha feito antes, fazer uma transformação de fase adequada para poder retirar aquele bóson de Goldstone. Eu estou falando para vocês que a gente pode fazer a mesma coisa aqui. É mais abstrato, mas a ideia é a mesma. Você tem lá 3 graus de liberdade, você tem uma transformação que tem 3 graus de liberdade, você vai escolher os graus de liberdade da sua transformação para poder eliminar esses graus de liberdade daquele objeto. É isso. Tá bom? Então, tudo isso que eu estou falando aqui está meio parecendo meio exótico, mas tem estrutura matemática bem feita para isso, para o caso bem geral. É o que eles chamam de mecanismo de Callan-Coleman versus o Mino, se não me engano, são os outros 2 casos. O Callan-Coleman eu tenho certeza. O versus o Mino, talvez eu esteja falando bobagem, mas depois procurem no Google o CCWZ, são os caras que botaram isso em terra firme para um caso mais geral. Beleza? Então, eu estou só usando o que a gente pode usar, sem mostrar que a gente pode usar. Beleza? Mas tem estrutura matemática rigorosa para isso. Dentro do que o matemático não chamaria rigor, talvez, mas que o físico chama rigor, que fique claro. Que o conceito de rigor é bem diferente. Então, beleza. Então, o que a gente está fazendo aqui é o que eles chamam de gauge away, o que seriam os bósons de Goldstone, que aqui a gente não tem bósons de Goldstone de fato, como a gente já discutiu, né? Mas o que seriam eles, a gente está usando a simetria de calibre para poder tirar. Porque, de fato, a gente não tem mínimo degenerado. A gente não tem, no caso da simetria de calibre. É tudo uma redundância. Então, a gente está usando essa redundância a nosso favor. Eu poderia escolher outro gauge? Poderia. Você pode escolher o gauge que você quiser. Para o que eu quero mostrar, eu vou escolher esse gauge. Eu tenho essa liberdade. Se você quisesse ver outra coisa, você poderia escolher outro gauge. Beleza? Agora, o que você não pode fazer é, uma vez que você escolheu esse gauge, você seguir adiante e depois querer usar de novo. Você já usou a liberdade que você tinha. Beleza? Uma vez que você fixou, já era. Agora tem que seguir adiante, do jeito que sair. Tá bom? Então, beleza. Isso a gente chama de gauge unitário. Que vai ficar fácil de olhar o espectro e tentar entender o que tem na tua teoria. Beleza. Então, agora que a gente tem esse cara aqui nesse gauge, né, todo o H que eu escrever daqui para frente está nesse gauge, para não ter que ficar escrevendo unitário toda hora. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é como é que é essa derivada atuando nesse H, nesse gauge. É o que a gente vai fazer agora. Para a gente poder calcular quem é esse termo aqui e poder ver o que acontece.
Depois vai ser exercício de vocês continuar a conta botando aqui também para poder ver quem é a massa do outro cara. Isso aí é mais pra frente. Tá bom? Só ver quanto tempo eu tenho. Estou muito ferrado. Não, vocês não vão ver metade do que eu falei. Vamos lá. Então, isso vai dar para ver. Vamos lá. Tem que aprender a ajustar o cérebro para 1h30, tem que ganhar mais experiência aí que... Por isso que eu dou aula de 4 às 6, porque aí depois das 6 ninguém quer dar aula. Se passar, só quem sofre são vocês, né? Aí, vamos lá. Então a gente vai atuar, né, com esse cara. Então esse cara aqui, eu vou escrever pela última vez, eu vou escrever unitário. Seria, basicamente, né, um DNI menos IG sigma A sobre 2 ômega MA menos IG'. O Y aqui é meio, né? Meio. DNI. Atuando nesse H, que agora se está no unitário, é basicamente aquele cara ali. 1 sobre raiz de 2. V mais H, 0, 1. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer essa conta. Deixa eu pegar um giz mais logo porque... Porra, não tem um giz aqui, né? Eu trouxe uma caixa. Então, agora eu vou parar de escrever unitário, mas está todo mundo no unitário, tá? Então, vamos lá. Então o primeiro cara que vai dar vai ser, né, a derivada que eu vou atuar, vai pegar só o H, porque o V é constante. Então esse cara aqui vai dar. Beleza? Matou o V, já multipliquei pelo 1 ali. Aí a gente vai ter mais menos IG sobre 2, né? E aí eu tenho que tomar esse sigma A ômega MA. Vou escrever aqui embaixo. Sigma A ômega MA, WMA, basicamente é sigma 1, W1, mais sigma 2, W2, mais sigma 3, W3. As sigmas são as matrizes de Pauli. Então vamos fazer um cantinho aqui. A gente tem sigma X. Aí vamos lá, vamos lembrar, né? Sigma X é 0, 1, 0. Sigma Y é 0, menos I e 0, é isso? Ou é mais aqui é menos? É o contrário? É como está, obrigado. E a sigma Z é 1 e menos 1. Então, se eu escrever, né? WMA, sigma A tem que ser W1 vezes esse cara, mais W2 vezes esse cara, mais W3 vezes esse cara. Se eu fizer isso, o que eu vou obter vai ser W3, aqui eu vou obter W1 mais I W2, aqui eu vou ter W1 menos I W2, e aqui eu vou ter menos W3. Desculpa pelo barulho irritante, mas o juiz, antes dele sofrer um pouco, ele geme. Aqui a gente tem identidade, que eu não escrevi aqui, mas está no coração de vocês. E aqui a gente tem o resto do dublês. Beleza? Então eu só abri esse troço aqui agora. Eu primeiro atuei com esse cara lá e o resto eu atuei aqui. O que eu quero falar para vocês hoje não importa isso aqui, mas esse cara aqui, quando eu tomar Dagger vezes ele, já vai dar para a gente um termo cinético 1 sobre 2 DMH, com H real. Esse H aqui é real, ele está uma excitação na parte radial, ele não é complexo. Beleza? Então aqui já sai o termo cinético para o H, vai sair um termo de mistura com DMH e esses caras, vai dar uma interação. Eu estou querendo olhar para o espectro, eu vou olhar só para esse setor, porque quando eu tomar ele Dagger vezes ele, eu vou obter coisas quadráticas nos campos de gauge. Beleza? Pelo menos quadráticas. No caso, só quadráticas. Então vou ignorar isso aqui, vou botar um belo sinal de contém, que vai aparecer muitas vezes daqui para frente, tá? E a gente vai olhar só para esse pedaço aqui. Então, quando vocês fizerem essa conta, eu recomendo que vocês a façam, que é só, né, manipulação boba, vocês vão obter menos IV, 2 raiz de 2, G. Vou fazer um cara bem grande aqui. Vamos lá, G. WMI1 menos IWM2. Eu chamo de W às vezes de ômega, depende do humor, né? Menos G3, WM3, mais G' BN. Então aqui é a primeira componente do vetor, aqui é a segunda.
Esse cara é o DMH no unitário, desprezando esse pedaço aqui que eu não estou interessado no momento. Beleza? Isso aqui é só algebrinha, não tem nada demais. Agora, vocês podem tomar o dagger disso aqui para ver quem é o DMH dagger nesse gauge. E ele vai conter também, agora, mais IV, 2 raiz de 2, vocês podem fazer de cabeça aí, né? Aí um vetor de 2 componentes deitado agora, G. WM1 mais IWM2, tem que vou separar a outra componente agora do vetor transposto, menos G WM3 mais G' BMI. Fecha o vetor. Então essa é a primeira componente do vetor deitado, essa é a segunda componente. Está um pouco pequeno para quem está em cima, eu peço desculpas, mas enfim, senão não vai caber. Vamos seguir. Agora tem que tomar o produto disso, né? Que é o termo cinético, como a gente viu, vai vir com DMH, tudo isso dagger, vezes o DMH. Isso aqui é um vetorzinho deitado, ali é um vetorzinho em pé, multiplicação de matriz. Então vamos lá. Então o que a gente tem aqui é esse cara aqui vai conter, aí bom, menos I com I dá 1, eu tenho V2 raiz de 2 ao quadrado, e na estrutura, H2, fecha, mais. Tudo isso quadrado. Quando eu escrevo quadrado, eu quero dizer LMI vezes LMI, um embaixo e outro em cima, tá? E aqui eu fechei errado, né? Deu erro de sintaxe aqui. Muito bom. Será que eu critiquei o Léo? Muito bem. Agora é o seguinte, essas estruturas que estão aparecendo, estão dizendo para a gente que eles, né, esses bósons que estão aparecendo, eles aparecem em combinações muito específicas, né? Vocês veem que o W1 e o W2 estão sempre aparecendo como sendo um menos I o outro, ou um mais I o outro. Então a gente pode definir um novo campo, é basicamente esse cara aqui ou esse cara aqui. E eles são conjugados um no outro. Isso dá uma pista pra gente. A outra pista que a gente tem é essa combinação aqui, né? Que está aparecendo. Coisa do tipo W3 está se misturando com o B. E tem G e G' na frente dele. Então assim, dá para fazer uma coisa muito mais na cozinha, passo a passo, para vocês verem como é que a coisa sai. Eu recomendo que vocês olhem a aula do Lael de eletrofraca, que ele dá no segundo semestre todo ano, para vocês poderem ver essa construção do ângulo de Weinberg de uma forma mais assim, na cozinha. Então eu vou dizer para vocês qual é a reparametrização que a gente tem que fazer para chegar onde a gente quer, tá bom? Não estou dizendo que ele é óbvio, estou dizendo que a gente vai só agora redefinir coisas. Porque eu vou falar aqui, ó, esse cara eu posso dar um nome para ele, posso chamar ele de W+. Estou só dando um nome, não estou fazendo nada. Agora, o jeito que eu vou dar um nome para esse outro setor aqui, é um troço meio que estou tirando do bolso, né? Mas não tem nada de não estou roubando, só estou dando um passo à frente, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou definir, por conveniência, não estou fazendo nenhuma transformação, nem nada aqui. Vou definir esse cara, W mais e menos, como sendo 1 sobre raiz de 2, W1 menos mais I, W2. Então, o mais aqui se corresponde à combinação com menos, o menos com mais, eles são conjugados um no outro, obviamente. Né? E vou definir, né, uma outra coisa aqui, que vão ser os caras que eu quero ver no meu espectro. Esses caras são os caras que vão dar os bósons W mais e W menos, né, dá para imaginar. E eu vou escrever os caras que vão me dar o bóson Z e o cara que vão me dar o fóton. Beleza? Como os termos cinéticos que estão vindo lá da parte de gauge já são Maxwell, eu não quero fazer uma transformação que mude muito esses caras. Se eu inventar um campo muito esdrúxulo, eu vou cagar a parte de Maxwell. Então o que eu quero fazer é basicamente fazer uma transformação que deixe eles, de certa forma, parecidos. Né? Eu vou usar cossenos e senos para poder parametrizar essa minha transformação. Vou colocar só um parâmetro ali.
Como a gente vai ver, eu não estou introduzindo um parâmetro novo. Eu vou já dizer quem são esses cossenos e senos. Não tem perda de generalidade nisso que eu estou fazendo, tá? É só uma parametrização conveniente. Onde então, como eu sei que estão aparecendo G e G', tem um jeito esperto de você redefinir os campos, que, de novo, não tem nenhuma perda de generalidade, que é você escrever o cosseno de um certo ângulo, θ Weinberg, né? Ele é basicamente G dividido pela raiz de G quadrado mais G' quadrado. E se vocês quiserem agora obter quem é o seno de θ Weinberg, é só lembrar que é a soma dos quadrados do cosseno tem que dar 1. Vocês vão obter imediatamente quem é o seno de θ Weinberg. E eu vou colocar, aqui, perdão, faltou o, desculpa, isso aqui está errado, né? Obviamente. Aqui tem que aparecer o W3. Falei que vetor era igual a matriz, ficou meio cagado, né? Então, vou supor que vocês entenderam que obviamente estava faltando, né? Que vocês não estão dormindo. Então, esse cara aqui é basicamente uma rotação para o seno, usando esse ângulo θ nesse espaço de campos. Então, estou só rodando as coisas de uma forma conveniente, tá bom? Isso aqui é só uma definição, é um nome, é uma cara para eles, tá bom? Que vai dar certo. Então, quando você faz isso aqui, esses caras aqui aparecem dessa forma, e esse pedaço aqui vai ficar escrito de uma forma conveniente, né? Então, vou escrever aqui do lado. Se você só fizer essa multiplicação matricial agora, coloca esse cosseno aqui, mais, no caso menos, seno aqui, colocar quem são os cossenos e senos, etc e tal, eu vou ter o seguinte. Você vai obter que quem é o teu Z, segundo o que está ali, né? Só estou reescrevendo. GW3 menos G' BI dividido por G quadrado mais G' quadrado na raiz. Então esse é o seu Z. E quem é o seu A é basicamente o contrário disso. G' mais G'. Beleza? Então, isso que eu escrevi aqui com essa rotação, eu não precisaria escrever, eu poderia só falar direto, olha, eu vou definir um campo conveniente chamado Z e outro chamado A. Tá bom? É só escrever dessa forma porque é mais fácil depois vocês fazerem outras operações. Então eu estou basicamente chamando o cara que está aparecendo lá, eu estou chamando de Z, e esse outro cara que eu estou chamando de A. E eles estão ligados por aquela relação ali. Tá bom? Então o que vocês veem imediatamente é, naquela parte ali, desse jeito que eu estou definindo as coisas, está aparecendo o Z, não está aparecendo o A. Isso é a primeira coisa que vocês observam isso. O Z está lá, o A não. O W mais e o W menos estão lá, o A não. Beleza? Então o que vocês obtêm com essa mudança aqui é que esse cara contém, tirando aquela parte do DNH, né? Basicamente, V2 sobre 8, 2G2, WM mais WM menos, mais G2 mais G'2, Zemi. Se eu não escrever errado, depois confiram em casa, que pode ser reescrito da seguinte forma. G2, V2 sobre 4, no 4 eu ri. WM mais WM menos, mais meio, G2, V2 sobre 4. Sobre cosseno desse θ que eu inventei. Beleza? Vezes os MZ. Beleza? Então
vou circular isso aqui, que é importante. Então, eu fiz definições convenientes, de tal forma que, no meu setor quadrático, que está vendo ali do setor da cinética de Higgs, eu consegui obter um termo quadrático para o meu campo complexo carregado, que vocês não sabem o que é carregado ainda, mas vocês vão ver daqui a pouco o que ele é, né? Com o que a gente vai chamar de carga, que tem uma massa quadrada dessa forma aqui. Então, o que a gente obtém aqui é esse cara aqui, significa que massa quadrada dos W e, por outro lado, a gente obteve que esse campo real, esse campo que é complexo, esse é real, tem um termo de massa, um termo quadrático, com essa massa aqui. A diferença do meio é só por como que aparece na Lagrangiana, né? Aparece com meio quando o campo é real, não aparece com meio quando o campo é complexo. Só aparece no termo cinético também. Enfim, esse é um detalhe que não importa. Então, o que a gente obtém é isso aqui. Então, por isso que esse cara aqui é conveniente, né? Que me permite escrever as coisas de uma forma mais bonitinha. Beleza? Então, essa redefinição que eu fiz me permitiu encontrar ou diagonalizar, de certa forma, a minha Lagrangiana, o setor quadrático da parte de gauge dela, para enxergar que existe alguma excitação que tem essa massa. Essa excitação é uma excitação de spin 1 carregada, você não sabe o que é carregada ainda, a gente vai ver mais para frente, se der tempo, né? De spin 1 com uma certa massa. A gente tem uma outra excitação ligada com esses bósons de gauge aqui, que é neutra, de spin 1 também, com essa certa massa, né? E essa outra estrutura aqui, que aparece, é uma excitação de spin 1, em princípio neutra também, que não tem termo de massa nenhum. Então a gente está caminhando muito bem, porque isso é o que a gente vê no modelo padrão. A gente sabe que tem que ter bósons vetoriais carregados com uma certa massa, um cara que não é carregado com uma outra massa e um outro cara que não é carregado sem massa nenhuma. E é exatamente isso que a gente está vendo no espectro. Beleza? Ainda não dá para falar que esse cara é um fóton, esse cara aqui, só porque ele não tem massa. Ele poderia não ter massa e se acoplar de outra forma. Então a gente tem que ir um pouquinho mais à frente. Beleza? Se der tempo. Mas isso que vocês estão vendo na frente de vocês já é o resultado do que acontece no modelo padrão. Esse é o W+, o W-, esse é o Z0. E a gente obtém uma previsão da nossa teoria, isso agora é estrutural, a gente não botou isso na mão, né? Que a massa dele está relacionada por esse fator aqui. Ou seja, outra cor. Roxo, sei lá. Então, o que a gente obtém aqui é a massa do W está relacionada pela massa do Z com a massa do Z através de um fator cosseno θ desse ângulo ao quadrado. Então, essa é uma previsão da nossa teoria. Essas coisas podem ser medidas e, de fato, essa relação se verifica. Então, bom, isso é a cara dos bósons de gauge, né? Falta só vocês se convencerem de que esse cara ali é um fóton, né? Que esse cara aqui de fato é um fóton. Se eu mostrar que esse cara se acopla como fóton, ele tem massa de fóton, ele tem spin de fóton, ele se acopla como fóton, ele é fóton, né? E aí, deixa eu ver quanto tempo eu tenho para ver se eu vou conseguir convencer vocês. Fala. Você falou que isso aí se verifica, mas aqueles acoplamentos ali a gente mede também, que são os acoplamentos... A gente mede também. A gente mede indiretamente, né? Mas a gente mede. Porque você consegue medir decaimento, você consegue obter informação sobre os ângulos, e aí você consegue obter informação sobre os Gs. Você pode obter também através... Você consegue medir, por exemplo, bom, eu não sou experimental, né? Então se você falar uma bobagem, você me perdoa. Mas eu acho que uma medida bem precisa que a gente pode ter desse V do setor de Higgs é através do decaimento no mundo. Se você sabe quem é esse V e você consegue medir quem é esse cara aqui, essa massa aqui, você já obtém diretamente quem é o G numa certa escala. Se você sabe agora quem é o V e mede esse cara, você sabe quem é... Calma aí, isso aqui é tudo G, né? Botei um gelinho aqui, eu posso ter escrito errado? Deixa eu pensar. Eu acho que eles não, se fosse gelinhos não teriam relacionado, né? E aí se você sabe quem é esse cara, você descobriu esse. Se agora você sabe quem é esse, você já sabe quem é esse, você mede esse, você descobriu quem é esse. E aí você pode ir costurando e encontrando todo mundo, entendeu? Lembrando que a gente tem que fazer, como eu falei para vocês, de input, pelo menos 18 medidas, para poder ter todo mundo, né?
Isso ignorando massa de neutrino. Isso que eu falei agora é importante. Mas bom, deixa eu falar. Tudo que eu estou fazendo aqui eu estou ignorando que o neutrino tem massa. Mas eu acho que não vai dar tempo de eu chegar nesse setor, então não vai fazer diferença para vocês. Então, o que vocês estão vendo é que tem uma forma conveniente de definir campos da forma que está aparecendo no espectro que a gente quer que apareça. Uma previsão da teoria que, em princípio, a gente pode verificar experimentalmente. Beleza? Agora, para eu poder falar que esse cara é um fóton, eu tenho que, no mínimo, mostrar que ele se acopla com o elétron da forma que a gente espera. Porque senão fica assim, tá bom, o cara apareceu sem massa, quem disse que ele é o fóton? Né? A gente conhece o fóton. Ele não tem cara de fóton. Não tem cara de fóton para vocês isso aqui. Para mim tem cara de fóton. Então, vamos lá. Vamos ver se dá tempo. Vamos ver se eu acho, né? Ah, tá aqui. Aqui a massa do elétron, ela pode esperar. O querer de Fermi pode esperar. Vocês veem claramente que eu não estava preparado para falar 1h30. Então vejamos como é que surge, né, o acoplamento eletromagnético se der tempo. Eu tenho até que horas mesmo? Tem mais 10 minutos. Então vamos rapidinho. 12. Ó, agora sim, agora é possível. Só precisava disso. Não me diga mais nada. Não, me diga quando estiver faltando 5, por favor. Então agora a gente vai olhar outro setor, que é o setor do acoplamento dos leptons, em termos cinético, que acopla os bósons de gauge com os leptons. Para a gente poder ver se a gente consegue, depois de fazer essa transformação, ver como é que esse cara que a gente está chamando de fóton se acopla com o elétron para ver se tem a cara que a gente quer que tenha. Agora, eu já fiz as minhas escolhas aqui. Agora eu não vou fazer escolha nenhuma mais, eu vou só rodar a manivela. Beleza? Então, dentro daquele setor cinético, tinha um termo cinético dos leptons, né? Que eu falei que era uma coisa desse tipo aqui. E tem que ter também a da parte right. Lembrando que essa derivada covariante, ela atua no objeto de acordo com a representação dele. Então, vocês têm que saber aqui que esse cara é um dupleto, então vai aparecer naquela parte sigma A sobre 2, mas esse cara aqui é um singleto, então aquela parte de SO2 não aparece, ele não se transforma. Vocês têm que saber também que a hipercarga da parte left é menos meio, e que a hipercarga da parte do elétron right é menos 1. Então, tudo isso tem que ser ajustado de forma que as coisas deem certo, obviamente, né? Então, você pode botar elas genéricas e ver o que elas têm que ser para você obter o que você quer. Então, isso é o que eu falei lá no início. Fala. A hipercarga está definida só no setor eletrofrágil. A hipercarga está definida, bom, ela vem do setor eletrofrágil por definição do que é hipercarga, mas o setor de quarks também, todos eles têm hipercarga, todo mundo tem hipercarga. Ainda que ela seja zero, né? Se existissem neutrinos right, por exemplo, a hipercarga seria zero. Mas, em princípio, você tem que definir para ele também. Então, vamos lá. Se existissem, não, perdão, se existirem, eu não sei se existem ou não, então não quero descartar, não sei se, nem sei como é que está esse samba aí, se ainda dá para achar neutrino estéreo, se não dá. Aí tem que perguntar para a Carla, que vai vir em sexta-feira. Eu vou ignorar solenemente as coisas de neutrinos e vou deixar tudo no colo dela. Então aqui a gente já vai usar conhecimento adquirido na última conta. Aqui faltou. Aí. Isso tudo aqui atuando no lepton, né? Vou apagar isso aqui. E a parte right aqui. E aí, repare que eu já estou jogando fora os termos com derivadas, né? Que vão vir daqui de dentro, que não vão interessar porque eu estou querendo ver. Então aqui eu tenho esse pedaço aqui, jogando fora o termo de derivada usual, o resto está aqui. Aqui eu tenho esse pedaço aqui dentro, jogando fora o termo de derivada usual. A parte de S2 não aparece porque ele é singleto, então a carga ali é zero, basicamente. Então, essa aqui é basicamente a expressão que vem daqui de dentro. Se você jogar fora os termos derivados usual, que não interessa pra gente aqui, tá bom? Mas que não interessa o meu modelo padrão, tá? Conta que eu estou fazendo, tá?
Agora, eu já falei dessa parte carregada ali atrás, né? Eu vou olhar só para a parte neutra aqui. Melhor, não falei da parte carregada ali atrás, isso é mentira. Falei, o que eu quero ver está na parte neutra. Eu vou ignorar essa parte aqui por enquanto, vou olhar só para essa parte aqui, tá bom? Pô, essa parte aqui. Porque eu estou querendo ver o acoplamento do fóton com o elétron. O fóton não está aqui está o W+, aqui está o W-, então ele não está me dando a informação que eu quero. A informação que eu quero está de alguma forma nesses caras aqui, beleza? Então vamos lá. Então se eu focar nessa parte, contido mais ainda, e agora eu vou abrir esse dubleto, vou deitar ele, porque esse cara aqui tem um dagger no final do dia, né? As matrizes de gama de Dirac. Vou pegar só a parte que me interessa. GW3 menos G' DMI. Esse cara aqui pega o neutrino left menos G W3 mais G' DMI. Esse cara aqui pega o elétron left. E aqui eu tenho o elétron right, gama mi, G' BMI. Beleza? Deixa eu ver se é esse que eu tenho aqui. É esse que eu tenho aqui. Agora, se eu sou capaz de escrever esse cara aqui em função, melhor, esses dois caras em função desses dois, com aquela matriz de rotação, eu posso inverter essa rotação agora e escrever os dois que eu comecei em termos dos dois que eu termino. Por isso que eu escrevi naquela forma de rotação. Agora fica fácil. É só rodar com um ângulo contrário. Beleza? Se vocês fizerem isso, vocês vão obter o seguinte. Só inverter, né? Faria aos Bruniato trivial. O W3 vai ser escrito como seno θ AMI mais cosseno θ ZI. E o BMI vai ser escrito como cosseno θ AMI menos seno θ ZMI. Beleza? Então, só invertir aquela expressão que a gente tinha, ok? Então, se eu fizer isso, o que eu vou obter? E aí eu vou olhar só para o elétron agora. E desculpa estar fazendo corrida, porque o tempo está curto. Mas vocês podem fazer essa conta em detalhe depois, como exercício. Então, o que eu vou obter aqui é o seguinte, olhando para essa expressão, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar aqui, no lugar do W, aquela expressão lá, no lugar do B, aquela expressão lá, aqui também, e eu vou olhar só para a parte do elétron, porque aqui você vai ver, esse neutrino vai pegar esse neutrino, esse elétron vai pegar esse elétron. Estou olhando agora só para a parte do elétron. Eu quero ver se esse cara é fóton mesmo. Então vamos lá, olhando só para a parte do elétron, eu vou ter, inclui, menos meio E, barrado L, gama mi, vamos lá, G seno θ AMI mais G cosseno θ ZMI mais G' cosseno θ AMI valeu, vai dar. Então, G seno θ AMI, G cosseno θ ZMI, G' cosseno θ AMI, menos G' seno θ ZMI. Isso aqui é o que está aparecendo, sanduichando, tá? Aqui então tem um EL. E tem aquela parte do right lá que é bem simples, né? Menos ER barrado, gama mi de Dirac, G' cosseno θ AMI, menos G' seno θ ZMI, quebrei a simetria de quadros, beleza? Então, esse cara aqui é o que eu estou obtendo nesse pedaço. Vocês estão vendo aqui, tinha neutrino barrado, pega neutrino barrado, elétron barrado, pega neutrino, elétron barrado, pega elétron. Estou olhando só para a parte do elétron. Deu esse troço feio aqui, maravilha. Agora, tem caras aqui acoplando o elétron com o fóton, tem caras acoplando o elétron com o Z.
Eu estou interessado em olhar o acoplamento com fóton, então eu vou tomar só a parte com fóton. Eu vou tomar mais um contido aqui. Vocês veem que se vocês carregarem a expressão toda, a expressão é gigantesca, né? Então, aqui dentro tem. Vamos lá. Força, força, galera. Tá acabando já. Gama mi, G' cosseno θ, a mi é R. Deixa eu só separar aqui essa galera para não virar bagunça. Beleza? Agora vocês têm que ver o seguinte. A gente, quando definiu esse cosseno θ, que tinha um G em cima e raiz de bagulho, se vocês calculassem o seno θ, vocês iam ver que tem G' em cima e raiz de bagulho. É só tomar um quadrado, os dois têm que somar 1. Não é difícil ver isso? Beleza? Então, G' vezes cosseno θ é a mesma coisa que G vezes seno θ. Porque vai ficar G' em cima e embaixo vai ter raiz de bagulho. Essas duas coisas são iguais. Então, esses dois caras aqui são iguais. Também é igual a esse aqui. Beleza? Esses dois são iguais, então vai me matar esse fator 2 aqui. E aí vai ficar menos L barrado, gama mi. Eles dois são iguais, eu vou chamar de alguma coisa, sei lá, coraçãozinho. Né? A mi é L. E ali eu vou ter menos ER, gama mi, coraçãozinho, ER. Aqui eu posso juntar essa parte L com a parte R, no final do dia elas estão acoplando igual. Então vai ficar uma coisa vetorial que não está distinguindo parte left de parte right no final do dia. Beleza? E o que eu vou obter aqui, se eu juntar as duas estão da mesma forma, né? É que, seja lá o que for coraçãozinho, ele tem exatamente a estrutura da carga elétrica atuando num objeto barrado, gama mi, fóton, psi. Então, o que a gente vai obter aqui, juntando a parte left e right, e esse cara aqui junta exatamente a parte left e right de forma igual, só você abrir esse espinor direto em parte left e parte right, é exatamente o que está aqui em cima. Então, esse coraçãozinho, se esse cara é um fóton, a gente tem que dizer, isso é igual a E. Tem que ser a carga elétrica. Tem que ser o acoplamento eletromagnético, para ser mais preciso. Então, esse cara que a gente construiu ali, ele não tem massa, e se eu disser que G vezes seno θ, né? Que é a mesma coisa que G' cosseno θ, é igual a E, esse cara acopla exatamente como deveria com o elétron. E você pode medir isso. Você pode ver. Se você já mediu o seno, você já mediu o G, você pode medir se esse cara é o E. E é o E. Então esse cara, ele tem tudo que o elétron, que o fóton tem que ter. Ele é sem massa, ele tem spin 1, ele se acopla exatamente como deveria com o elétron. A última prova de fogo já deve ter 2 minutos. É você olhar agora, tá bom, se essa parada aí é o fóton, então ele não vai acoplar com o neutrino, né? Porque o neutrino não tem carga. O fóton não acopla com o neutrino. Então agora você pode olhar para o outro pedaço, exercício. Verifiquem que ele não acopla com o fóton. Beleza? Hã? Neutrino. O neutrino. O neutrino não acopla com o fóton. Então, eu não vou fazer a conta aqui porque não vai dar tempo, mas é a mesma coisa. Você vai só pegar. Eu joguei fora, eu joguei um monte de coisa no caminho, eu fui largando as coisas no caminho para não calcular. Mas tem um pedaço aqui que tinha neutrino barrado, neutrino com o W e D. Você substitui agora quem é o W3 e quem é o D, em termos de A e Z, e você vai ver que o neutrino só vai acoplar com Z. Os acoplamentos com A todos se cancelam. Então agora você obteve que esse cara que, em princípio, tem cheiro de fóton, também não acopla com o neutrino, que não é carregado, como ele deveria. Agora vocês podem fazer isso para tudo do modelo padrão. E vocês vão ver que ele é exatamente quem você quer que seja. E para fechar a aula, e talvez eu rogue alguns minutinhos de leva, vai ser por uma razão muito nobre, acho que ele vai apoiar. Mas eu não pretendo fazer isso muito. Não, a última decisão não fala de interação forte. É só ver o seguinte, a derivada que a gente escreveu, e vamos botar um contém também, vamos escrever tudo, ela tem menos IG WMi3 T3, né? Menos IG', um certo Y Bmi. Beleza?
Tem também a parte do WM1, WM2, etc. Eu estou pegando só a parte que me interessa. Agora vocês sabem o que é W3 e sabem o que é BMI. Está escrito aqui. Vocês estão vendo, né? Então vocês podem substituir isso aí e vocês vão obter o seguinte. Conta, conta, conta. É exercício para vocês. Vocês vão obter que isso aqui contém, que eu estou jogando coisa fora, uma coisa do tipo menos IE a Mi, depois que você fez essa redefinição que vocês estão enxergando lá no canto do quadro. Esse gerador T3 mais Y, identidade, essa identidade está aqui, menos IZMI e um monte de coisa. Beleza? Então, esse cara aqui que está aparecendo junto com o fóton tem que ser a carga do objeto que ele estiver atuando, depois que vocês fizerem essa substituição. E agora vocês podem ver, para todas as partículas que vocês fizerem no modelo padrão, se essa combinação vai dar de fato a carga dela. Vocês vão chegar à conclusão do que dá. É assim que a gente pode ajustar as hipercargas. Então esse cara ele tem cheiro de fóton, ele tem gosto de fóton, ele anda que nem um fóton. Ele é um fóton, ele acopla igual um fóton. Só tem um gerador, mas Esse cara aqui no fundo vai ser a carga elétrica do objeto que ele estiver atuando. Aí vai depender de quem é a hipercarga e quem é o isospin da... Enquanto que agora só tem um PA, quando virou ao invés de ser. Esses são matrizes, né? Esses caras aqui ainda são matrizes. Isso aqui ainda é uma matriz. Mas só tem uma, né? Não, porque eu joguei fora as outras. As outras vão ser na parte do W. Né? Eu estou só olhando um pedaço desse cara. É que eu estou falando isso aí, o A está multiplicando só um gerador, então dá para ver que já virou um Isso seria apressado porque poderia dar carga errada para as partículas, né? Se você não fizesse o assignment correto. Então, assim, tudo bem. Você fala assim, ah tá, esse cara só tem um cara, só tem um gerador, então isso é um pouco apressado. Mas é verdade. Só não é. Assim, você não pode concluir isso só com isso que você falou, na minha opinião. E aí vocês podem só fazer o teste também, que é pegar isso que eu estou chamando de carga aqui, e é exercício, façam o teste, né? E atuem com ela no elétron, por exemplo, que vocês construíram para ver se ele tem a carga que ele tem que ter. E eu quero que vocês atuem então, atuar no elétron, para vocês verem que eu não estou mentindo, que não vai dar tempo, porque o elétron chegou. Esse é o exercício 1. E o exercício 2 é atuem naquela configuração que minimiza a energia do setor de Higgs. E aí vocês vão ver que nesse caso, essa carga, ela está basicamente aniquilando esse valor esperado no vácuo. Esse é um sinal de que essa simetria não está quebrada. Essa simetria ainda persiste. Quando o gerador da simetria atua numa certa configuração de mínima energia do valor esperado no vácuo e aniquila ela, quer dizer que a transformação em si deixa ela invariante. Quer dizer que essa transformação ainda é uma simetria unbroken no seu sistema, mesmo depois do padrão de quebra espontânea. Beleza? Então isso fecha de dizer que isso realmente é o que tem que ser. Aquele cara que eu defini é o fóton, ele se acopla como fóton. As partículas carregadas têm a carga que tem que ter ao interagirem, elas se acoplam eletromagneticamente exatamente como deveriam, e você garante que esse troço que você chamou de carga não só dá o número correto para essas partículas carregadas, mas também você garante que ele se mantém como uma simetria da sua teoria depois do padrão de quebra, porque ele aniquila o vector. Beleza? Então isso fecha o que deu para falar hoje. Obrigado. O elétron não ganhou massa, né? Mas ele podia ganhar, não deu tempo.